Boa noite a todos. Vamos aguardar só alguns segundinhos aqui para darmos início. Áudio e vídeo, tudo certinho, Thiago? Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais uma palestra da Rede UniFTC. Estamos trazendo aí temas extremamente interessantes do nosso cotidiano e que estão em alta, né, no momento, para trazer um pouco de conhecimento além daqueles assuntos técnicos da sala de aula. O compromisso de hoje ficou sob minha responsabilidade. Eu sou o professor Rafael Freire Ferreira, sou da Rede UniFTC, da Unidade Itabuna, sou doutorando e mestre em Direito, sou especialista em Direito Público, especialista em Ciência de Dados e Big Data Analytics, e tenho alguns livros publicados, sobretudo livros na área que nós iremos conversar aqui hoje. Quando me foi proposto esse bate-papo com vocês, o primeiro contato foi pedido para que eu falasse um pouco sobre a nova política de privacidade do WhatsApp. E nas tratativas iniciais, conversando com Jaqueline, também aqui da Rede UniFTC, nós chegamos aí ao entendimento que deveria abranger um pouco mais e não falar apenas do WhatsApp, mas sim das redes sociais como um todo. E nisso culminou nesse momento que estamos aqui hoje. Então, antes de tudo, gente, é importante entendermos as redes sociais como um modelo de negócio, né? Então, seja qual for, né, as maiores aí, como o próprio WhatsApp, como o Instagram, o Facebook, que são as que têm mais usuários, as mais utilizadas, mas óbvio que existem inúmeras outras, voltadas para inúmeras situações diferentes. Então, é um modelo de negócio que tem finalidades comerciais. Por mais que para a gente aquele aplicativo ele apareça de forma gratuita, mas, como diz aquela velha frase, aquele velho jargão, não existe almoço grátis, né? Então, é um modelo de negócio onde o próprio usuário é o produto. Então, nós, ao acessarmos as nossas redes sociais, ali que nós estamos sendo utilizados como um produto e um produto extremamente valioso. Nós vivemos hoje na chamada era da informação. E essa era da informação, ela veio justamente com uma nova dinâmica em relação ao valor dado aos nossos dados pessoais. Então, funciona dessa forma. A maioria das ofertas que se apresentam de forma gratuita para a gente, claro que não são todas, mas a grande maioria delas, existe algum modelo de negócio por trás que estará nos utilizando como produto final. Mesmo que isso não seja de forma ostensiva, às vezes seja de forma, inclusive, salutar, mas a gente acaba sendo o grande produto. Eu costumo falar também que vivemos na era dos perfis. Nós estamos, funciona dessa forma, totalmente etiquetados. Nós somos hoje um banco de dados formado com uma finalidade específica. Então, não tem como dissociar eu e você dos nossos próprios dados. Não tem. Nós somos os nossos dados. Então, o ponto-chave é a utilização desses dados pessoais. Qual o direcionamento específico? Para que esses dados estão sendo coletados? Muitas vezes para anúncios direcionados, né? Quanto mais personalizado for o anúncio, mais efetivo é o marketing, né? Mais efetiva é a comercialização. Então, esse é o grande ponto de partida. Os anúncios eles são utilizados de forma frequente para atrair os novos leads, né? Como se fala hoje na linguagem
do marketing nas redes sociais. Nós somos os leads. Então, quanto maior a captação de leads, melhor para os negócios. Então, consequentemente, iremos vender cada vez mais, né? Esse tipo de prática também precisa ser revisada para que esteja em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. É por isso que o nosso tema de hoje é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e qual é o impacto dela nas redes sociais, especificamente sobre as redes sociais, né? Porque a abrangência aí da proteção de dados não se limita a isso, mas hoje é o nosso foco específico aqui. Então, o usuário ele tem total direito de saber quais dados pessoais ele está efetivamente fornecendo a essas redes sociais, porque muitas vezes um dado é coletado e você não sabe exatamente que dado foi coletado, porque muitas vezes você não forneceu aquele dado. Ele é coletado a partir de publicações suas, por exemplo, ou de curtidas que você faz. Tudo isso aí nós temos o famoso Big Data, o Big Data, né? Como alguns preferem. O Big Data ele é um instrumento valiosíssimo, né? Ele tem são os grandes bancos de dados. Ele tem uma capacidade imensa de coletar cada vez mais dados, de processar esses dados numa velocidade inimaginável e fazer esse processamento de forma que vai criando um perfil totalmente personalizado. Um perfil que, sem dúvida alguma, nem nós poderíamos imaginar que nós somos daquela forma. Porque muitas vezes a gente vai tendo determinadas ações ali na internet, nas redes sociais especificamente, e isso vai passando despercebido para nós, né? Foi algo que você parou para ver, algo que você parou para assistir ali, ou para olhar aquela foto, ou curtiu, ou comentou. Então, toda essa rede aí de informações, elas vão sendo processadas pela inteligência artificial. Ok? Então, nesse aspecto aí, em todo esse contexto, pelo menos nos últimos dias, houve um alvoroço muito grande em torno do próprio WhatsApp, certo? E, inclusive, eu dei inúmeras entrevistas, perdi a conta de quantas entrevistas eu dei para rádios e TV em relação a isso, porque todo mundo queria saber que nova política é essa do WhatsApp, que nova política de privacidade é essa, o que está acontecendo, como serão coletados esses dados, que dados são esses, se a gente agora passou a ficar mais exposto, enfim. Porém, gente, a gente tem que entender que as empresas elas já vêm utilizando essas informações há muito tempo, que o usuário vai fornecendo aí nas redes sociais, na internet de um modo geral, ou até na sua vida ali, pessoal mesmo, um simples ato de ir na farmácia. Quem nunca aqui ouviu aquela velha frase, se você não fornecer o seu CPF, você não terá acesso ao desconto. Pelo amor de Deus, um CPF para fornecer o desconto? Toda vez que eu ouço isso, eu rebato falando da seguinte forma: então, vocês também não querem vender. Então, se você precisa do meu CPF para me dar desconto, então você precisa não me pedir meu CPF para poder me ter como cliente. O que é que você prefere? E todas as vezes o desconto foi concedido do mesmo jeito. Então, são coisas que vão passando ali despercebidas, coisas simples do dia a dia, né? E tudo isso vai formando aí esse todo esse contexto que a gente está falando aqui de perfil ali do usuário, certo? Por exemplo, o próprio Facebook ali, ele tem o Facebook EDS, né? São recursos para captação de contatos. Então, ele vai formando ali, não só a partir do que você faz, do que você preenche, como também de outras informações que estão sendo captadas ao longo da sua interação nas redes sociais. Então, a ideia nossa principal de hoje, desse bate-papo, é entender que a rede social também deve contribuir para a transparência em relação aos dados pessoais. Ela também deve se adequar a essa proteção de dados pessoais que a gente vai discutir aqui hoje. Então, trocando em miúdos, né, usando esse jargãozinho, trocando em miúdos, com a Lei Geral de Proteção de Dados, toda e qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que
colete, faça algum tipo de operação, tenha um tratamento de dado pessoal, né, elas precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as empresas não têm a permissão para coletar os dados, por exemplo, do lead, como nós falamos, né, ou se comunicar com esse lead, se não possuir uma base legal que autorize essa ação. Então, para que nós somos hoje importunados, né, com inúmeras propagandas aí que vão chegando no nosso e-mail, chegando por SMS, que o SMS ainda continua sendo usado, apesar de pouco, né? Ligações telefônicas, enfim, fora aqueles anúncios publicitários que vai aparecendo ali no nosso navegador ali, em tudo que a gente faz, né? Em qualquer aplicativo que a gente abra. Então, nós estamos aí num período de adequação. Supostamente esse período de adequação já teria terminado, já deveria todas as empresas estarem adequadas. Entretanto, a Lei Geral de Proteção de Dados ela entrou em vigor de maneira parcial. As multas e as sanções, né, todas as sanções, inclusive as multas que são previstas, ainda não podem ser aplicadas, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela ainda não foi totalmente montada ainda, né, não tá completa ainda, e ela é que vai definir todas as diretrizes da proteção de dados aí, normas e regulamentos no Brasil. Então, enquanto essas sanções efetivamente ainda não estiverem sendo aplicadas, são sanções administrativas, serão aplicadas por essa ANPD, Autoridade Nacional. Então, enquanto isso ainda não estiver em vigor, quando a LGPD não estiver completamente em vigor, as empresas estão ganhando tempo para se adequar. E eu conheço inúmeras empresas que estão nesse processo de adequação. Então, nesse contexto aí, esse boom aí sobre a nova política do WhatsApp, em todas as entrevistas, quando eu falava algo assim que não era muita surpresa, aquelas pessoas que estavam me entrevistando, elas ficavam assim admiradas. Mas como não é surpresa? O aplicativo está dizendo que vai coletar nossos dados, tal. Eles já fazem isso. Os aplicativos já fazem isso há muito tempo, não é de hoje, certo? Você lembra uma polêmica recente aí do Face App, né, que estava coletando aí nossos dados aí faciais, né? Então isso não é de hoje. Já está acontecendo há muito tempo. Nossos dados estão sendo coletados. Qual é a diferença, então? Por que essa nova política de privacidade? Porque todo mundo que coleta dado pessoal precisa se adequar à nova lei, então estão criando as suas políticas, estão colocando essas políticas, formalizando essas políticas de privacidade, e elas precisam do consentimento do usuário para que esse tratamento de dados possa continuar sendo feito, né, em relação principalmente aos dados sensíveis. Então, a nova política ela vem em relação a isso. Mas, e aí? Essa nova política do WhatsApp, ela está em conformidade com a nova lei ou não? Essa foi a grande polêmica. E aí é que a gente entra em um contexto que a gente vai analisando aí pelos fatos, né, que estão acontecendo ao redor do mundo. Se a gente pegar, por exemplo, o Reino Unido e a União Europeia, porque hoje o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, né? Então a gente tem que falar separadamente. Reino Unido e União Europeia. Vou utilizar eles dois como exemplo. O WhatsApp tentou implantar essa mesma política lá, mas voltou atrás e passou a respeitar a privacidade do cidadão. Porque a polêmica foi muito grande, muito grande. A pressão dos órgãos também foram muito grande, as ameaças em relação às multas foi muito forte. Simplesmente o WhatsApp voltou, o Facebook, que é o do WhatsApp, né, voltou atrás e passou a fazer uma política respeitando a lei de lá. Lá tem a lei própria, né, de proteção de dados pessoais. E por que então, já que passou por tudo isso e sabe que a nossa lei é muito parecida com a lei europeia, por que então já não trouxe uma política aqui para o Brasil já adequada a essa nova lei? Aí que está o grande X da questão. Estão se aproveitando daquele momento que eu acabei de dizer, em que as sanções ainda não estão sendo aplicadas. Então, está tendo um aproveitamento em relação a isso. Está se aproveitando de uma situação em que sabe que não vai gerar grandes consequências para ela, para poder implantar aquilo que vai de encontro à própria lei. E por que essa nova política vai de encontro à própria lei? Primeiro, porque o consentimento é compulsório. A LGPD diz que tem que ser um consentimento livre, inequívoco, transparente.
E não é isso que está acontecendo. A gente não tem a exata noção de quais dados realmente serão coletados. Nós não temos essa exata noção. Nós não sabemos como esses dados realmente serão tratados, para quais empresas serão transferidos, porque a gente sabe que os anúncios personalizados dessas redes sociais, direcionados para nós, são anúncios de outras empresas. Então, está sendo montado um perfil nosso para vender anúncios personalizados para outras empresas. Então, quem são essas outras empresas? Enfim, pode ser qualquer uma que queira ali anunciar com essas plataformas, né? Então, ainda está tudo muito nebuloso, não está explicando realmente como manda. Eu vou, daqui a pouco, falar aqui de todos os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, e isso ainda não está acontecendo, não está sendo respeitado ali todos esses princípios, né? E isso aqui, que nós estamos falando especificamente do WhatsApp, a gente pode levar para todas as outras plataformas, não só essas do Facebook, né? O próprio Facebook, o Instagram e o WhatsApp, que faz parte da empresa Facebook. Não só esse, mas qualquer outra. Todas elas estão, sim. Recentemente teve polêmica com o TikTok, por exemplo, né? Que estava fazendo isso. E a coisa está ficando cada vez mais inovadora, né, gente? Eu vi uma reportagem recente que tem pessoas pegando nossas fotos, aquelas fotos onde sua palma da mão está exposta, e reconstituindo a nossa digital para utilizar o dado biométrico em banco, enfim, em qualquer situação que queira, né? Para aplicar golpes, reconstituindo nossos dados biométricos. Então, se eu estou aqui de frente para vocês falando por uma câmera, o que custa aqui um camarada desse reconstruir minha íris, por exemplo? Porque já tem lugares que faz reconhecimento a partir da íris dos olhos, né? Então, a coisa está cada vez mais absurda. Então, diante de um contexto todo desse, do que está acontecendo, que não é específico, por exemplo, do WhatsApp, por isso que eu não quis limitar essa fala de hoje apenas ao WhatsApp, é que a gente começa a perceber a importância de que uma lei geral de proteção de dados realmente passe a ter a efetividade que esperamos dela, né? Porque ela foi criada para proteger nossos dados pessoais. E se vocês pararem para estudar um pouquinho a questão dos dados pessoais, vocês vão perceber que é um contexto de lutas históricas muito grande. Você tem aí, desde 1948, na Europa, começou a se falar de proteção de dado pessoal. E isso evoluiu de tal forma que chegamos à situação que estamos hoje, né? E tinha que evoluir a legislação da forma que está evoluindo, sim, justamente porque nós vivemos hoje numa era totalmente digital, né? Estamos aí cada vez mais conectados. E aí essa lei, ela inseriu no Brasil um novo direito, que é o direito à autodeterminação informativa, que é o direito que o titular do dado tem de proteger os seus dados. E como se dá essa proteção? Alguns dados só podem ser, os dados sensíveis, por exemplo, só pode ser tratado com o seu consentimento. Tem outros que não precisam do seu consentimento, mas precisa te informar sobre aquilo e você tem o direito de saber, independente da situação, com consentimento ou não, você tem o direito de saber o que está acontecendo com os seus dados. Quais são os meus dados que você tem aí no seu banco? O que você está fazendo com eles? Qual é a finalidade? Qual o uso disso? Tem como eu descartar esse dado? Em qual momento? Qualquer momento, a hora que eu quiser, tem como descartar? Onde é que eu faço isso? Qual é o tempo de uso do dado? Porque o dado, você não pode usar meu dado pessoal para sempre. Por mais que eu te dê aqui o meu consentimento, você tem um tempo específico para a utilização daquilo, não é eterno. E se você quiser utilizar, inclusive, com uma finalidade diferente daquela a qual foi combinada comigo antes, você vai ter que pedir novo consentimento, tem que ter novas informações. Então, é isso que veio trazer a autodeterminação informativa, né? Para que o usuário realmente ele comece a ter um controle, um poder daquilo que está acontecendo com a sua vida, são seus dados. Porque o conceito de privacidade hoje, gente, ele evoluiu. Nós tínhamos um conceito antigo que vinha da ideia de intimidade, que é aquele de ficar só, que você restringe a sua vida só para você mesmo ou abre para algumas pessoas muito íntimas que você queira ali que saibam de alguma coisa ou outra. Isso é o conceito de intimidade. E a privacidade é um conceito que foi evoluindo e hoje nós chegamos numa ideia de privacidade que é justamente a ideia de vivermos nessa sociedade tal qual ela se apresenta. Então você tem o direito sim de utilizar as redes sociais, você tem o direito de colocar sua foto, seu vídeo lá, mas isso não dá o direito para que alguém use esses dados para uma finalidade na qual você não consentiu.
para uma finalidade diversa daquela que você está consentindo. Então, esse é o conceito de privacidade hoje. Então, privacidade não é ficar escondido. Eu, por exemplo, estou aqui nesse momento com vocês, né? Vocês estão vendo aí o meu rosto, minha fala, nós estamos aqui conversando. Mas isso não dá o direito de que pessoas peguem essa voz, essa imagem, e transformem e faça o que ela bem entender. Então, a privacidade hoje ela tem que proteger especificamente nesse sentido, tá? E aí, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela veio para proteger esse direito individual fundamental, porque a autodeterminação informativa é um direito fundamental, porque ele protege os chamados direitos da personalidade, que estão no artigo 5º, inciso 10 da nossa Constituição Federal. Então, por que protege que direitos são esses da personalidade? É tudo aquilo que envolve sua honra, sua imagem, sua voz, né? A sua sexualidade, a sua religião, os seus dados genéticos, enfim, raça, né? Então, tudo isso envolve aí os seus direitos da personalidade, e quando isso é ferido, isso pode te trazer um dano material ou um dano moral, certo? Então, toda e qualquer pessoa física ou jurídica que colete dados pessoais, ela precisa se adequar a essa nova lei. E a lei, ela traz alguns princípios, né? Como, por exemplo, da finalidade. É saber exatamente qual a finalidade daqueles dados. Então, determinado tipo de serviço que está te pedindo dados que você sabe que não tem nada a ver com aquela finalidade daquele uso ali, não faz sentido algum, né? Por exemplo, o WhatsApp. Faz sentido o WhatsApp pedir seu CPF na hora de você fazer o cadastro? Faz sentido. Porque a lei envolve a telefonia, né? Para que as pessoas não estejam aí nesse mundo de comunicação ou no anonimato, né? Para que não aconteça isso. Mas não faz sentido ela te pedir, por exemplo, algumas coisas que são relativas à sua sexualidade, relativas à sua etnia, não faz sentido algum, né? Aos seus dados genéticos, sua saúde, não faz sentido o WhatsApp querer isso, tá? Por isso que eu falei no início que não faz sentido uma farmácia, por exemplo, pedir o seu CPF. Para quê? Seu CPF, tá? Existe compras aí por determinação da Receita Federal que a partir de determinado valor é obrigatório fornecer o CPF, né? E tudo bem, é lei, né? Lei a gente tem que cumprir. Mas fora isso, não faz muito sentido alguns tipos de dados que são coletados, né? Certo? E a adequação, o princípio da adequação que está lá na LGPD também, é aquele princípio que diz que toda pessoa que faz tratamento de dados pessoais precisa se adequar à nova lei. Tem que fazer esse compliance, né? Tem que estar totalmente em conformidade com a lei. Tem o princípio também da necessidade, que diz que aquilo que eu acabei de falar da finalidade tem tudo a ver com a necessidade. Se a finalidade é aquela ali específica, você só vai coletar os dados necessários àquela finalidade. Esse é o princípio da necessidade. Você não pode ter excessividade na hora de fazer esse cadastro. Tem que ser um cadastro com os dados estritamente necessários para aquele fim que se almeja. Tá? O livre acesso, os titulares têm, outro princípio, né, que os titulares têm total garantia de consultar a hora que quiser sobre os seus dados para saber o que está acontecendo, né? E isso vem a somar com outro princípio que está na lei também, que é o princípio da transparência, porque o titular precisa ter essas informações muito claras, precisas, né, para saber realmente o que está acontecendo. O da segurança, se aquela pessoa física ou jurídica se propõe a coletar dados, ela tem que se adequar e ter sistemas seguros. Ela tem que cuidar desses dados para que esses dados não sofram nenhum tipo de incidente. Tá? E mais, as pessoas estão acostumadas a se preocupar só quando existe incidente, né? Quando existe vazamento. Mas não se preocupem com isso. Isso é ruim, mas os danos à sua privacidade estão acontecendo no dia a dia, independente de incidente. As transferências de dados aí de uma empresa para outra de uma empresa para outra sem qualquer critério, sem informações, sem consentimento, né? A comercialização de tudo, de algo que é nosso, está acontecendo aí no dia a dia, né? Independente de vazamento. Então, se preocupar com vazamento é o de menos. A segurança ela tem que ser total, não só nesse sentido, para que não tenha nenhum tipo ali de incidente, como também para a segurança
de você saber que seus dados serão bem tratados e não será feito nada além daquilo que foi combinado. A prevenção é outro princípio que diz que essas pessoas que tratam dados pessoais têm que ter medidas de prevenção de riscos, por isso que tem que ser feito as matrizes de riscos, né? Então, a matriz de risco ela vai exatamente olhar quais são os riscos previsíveis. Tem coisa que realmente não tem como você prever. O próprio nome já diz, é imprevisível, mas tem coisas que tem como ser previstas. E tem que estar preparado para prevenir todas essas ocorrências, né? A não discriminação, né? Porque quando você é outro princípio importantíssimo, porque quando se coleta dados pessoais, jamais não pode utilizar esses dados para discriminar quem quer que seja, né? E, por fim, o último princípio que está lá na relação daqueles na Lei Geral de Proteção de Dados é o princípio da responsabilização e prestação de contas. Tem que prestar contas. Tem que prestar contas à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem que prestar conta ao titular, e se algo for feito errado, vai ser responsabilizado. Essa responsabilização pode vir através da NPD, com as sanções administrativas, ou pode também vir através de processos individuais aí, onde o que os titulares podem mover aí de indenização contra essas pessoas, né? Inclusive, curiosamente, como a bola da vez é falando aí do WhatsApp, a empresa Facebook ela sofreu inúmeras multas altíssimas ao longo do mundo, né? Eu lembro que a primeira multa foi de 550 milhões de dólares, porque usou por uso da tecnologia de reconhecimento facial lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil já teve uma multa de 6,6 milhões de reais por compartilhamento de dados que foi feito. Também nos Estados Unidos teve uma multa de 40 milhões de dólares por inflar a audiência de vídeos, né? Os parceiros comerciais ali acreditavam que o vídeo estava sendo muito visto, mas na verdade estava sendo inflado artificialmente. Houve outra de 5 bilhões de dólares, que foi para encerrar uma investigação sobre as práticas de privacidade do Facebook. Então, o Facebook estava tendo práticas que ofendiam a privacidade dos indivíduos, e ele estancou aquele processo através de um acordo de 5 bilhões. Para você ter uma ideia, a maior multa na nossa legislação é de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Eles fizeram um acordo de 5 bilhões para evitar um processo. Né? Porque lá esse tipo de acordo é possível nos Estados Unidos. Né? Então, 50 milhões vai fazer algum tipo de dano a essa empresa? Eu creio que não. Né? A nossa multa realmente é bem baixinha. É grande para pequenas empresas, mas para uma empresa como essa não quer dizer nada. Né? Teve outra multa no Brasil de 111 milhões de reais, porque não colaborou com as informações do WhatsApp. Né? A justiça pedia que desse informações sobre alguns investigados. O WhatsApp disse que não tinha como fazer isso por conta da criptografia. E essa é uma das perguntas que está rolando agora, né? E com essa mudança de política de privacidade, com esse compartilhamento de dados, a criptografia continua igual? Sim, continua igual. Não muda nada. Eles coletam nossas informações através da inteligência artificial. Não tem ninguém lá lendo sua conversa. Ninguém tem tempo para isso. Imagina o tanto de usuário que existe ao redor do mundo. Né? Isso é feito de uma forma aí que só nossos amigos da ciência da informação, tecnologia da informação podem nos explicar, certo? Agora, o que está acontecendo é que as contas comerciais deixam de ter criptografia. Então, tome cuidado com isso. Então, toda conta comercial, tenha cuidado quando você estiver ali transmitindo dados pessoais com essa conta, porque essas contas não vão ter mais a garantia da criptografia. Né? Está tendo, voltando a falar também do WhatsApp, está tendo a promessa aí desse aplicativo de que quem não aceitar compulsoriamente os seus termos vai deixar de ter acesso à utilização dos serviços, né? É nesse ponto aí que a gente espera que nossas autoridades realmente haja de maneira enérgica, ela haja realmente de maneira bastante dura para que isso não aconteça, né? Porque você pode migrar para outro aplicativo, sim, mas a gente sabe que pode ser um prejuízo muito grande para inúmeras empresas aí que utilizam o WhatsApp como ferramenta, né? Isso pode ter uma repercussão muito grande economicamente. É o aplicativo mais utilizado. E fora isso, o próprio Código de Defesa do Consumidor diz que não pode ser negado o acesso a nenhum serviço, né? Então a gente precisa adequar a atuação dessa empresa às nossas legislações. Ela não pode simplesmente ficar impondo o que ela bem entende, né?
E, por fim, a outra multa que nas minhas pesquisas eu tive conhecimento foi uma multa de 1,2 milhões de euros, porque lá na Espanha estava coletando informações pessoais do usuário. O Facebook estava coletando informações pessoais do usuário, inclusive dados sensíveis, que foi aqueles que eu já expliquei aqui, e teve uma multa de 1,2 milhões de euros. Tá? Então, gente, esse foi o bate-papo aqui que eu, eu propus para essa noite, que na verdade é muito mais do que informações técnicas que estão sendo passadas, é uma reflexão para o nosso dia a dia, né? Eu proponho realmente que a gente comece a perceber aí o que está acontecendo nesse contexto aí de proteção de dados pessoais, o que está acontecendo nesse contexto de coleta de dados, né? Para que a gente comece realmente a refletir qual a importância disso. Se a gente parar para pensar, teve eleições que foram decididas por manipulação nas redes. Então, como é que essas manipulações se dão? Estou falando de eleição, a gente pode trazer para qualquer outro modo. Pode ser ir para uma compra de forma impulsiva ou compulsiva, né? Então, quanto mais informações se tem sobre nós, muito mais fácil de nos manipular. Então, isso é valiosíssimo. Isso não tem, não tem como a gente mensurar quanto vai valer. Então, dentro desse contexto, o que eu peço é que a gente não comece a relativizar esse direito fundamental, que a gente passe realmente a entender a importância disso, para que a gente comece a criar uma cultura de nos autopreservar. Ok, gente? Então, eu agradeço a todos essa fala que eu tinha para hoje. Eu estou vendo aqui que já está surgindo algumas perguntas. Vai ter alguma mediação ou eu mesmo posso ir tocando? Tiago, como é? Oi, professor, boa noite. Boa noite, Luciano. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui conosco. Tem as perguntas aqui, a gente está com a pergunta de Elison Brandão, e ele pergunta: boa noite, mestre Rafael. A captação dos dados é permitida apenas para utilizar essa informação sem um consentimento ilegal? Uma coisa mais ou menos assim. A captação dos dados é permitida apenas para utilizar... Não ficou muito claro. Eu entendi a pergunta dele. Essa ideia, obrigado, Ellison, pela sua pergunta e pela sua audiência, viu? Essa pergunta ela é muito interessante porque o que nós temos hoje está sendo propagado aí que tudo vai precisar de consentimento, e não é bem assim. Não é bem assim. Nem todos os dados a gente precisa realmente dar o consentimento expresso, nem todos. Por exemplo, os dados sensíveis a gente precisa dar o consentimento expresso, né? Mas nem todo tipo de dado, porque tem às vezes alguns dados que não têm tamanha importância quanto um dado sensível. Entretanto, independente de consentimento ou não, a gente tem que estar com a autodeterminação, a gente tem que estar controlando esses dados. Para esses que necessitam de consentimento, né? Por exemplo, se você pega aí uma empresa que precisa ali de dados referentes à sua saúde, né? Essa empresa ela precisa do seu consentimento. É obrigatório ter o seu consentimento. Se você não tem esse consentimento, você está agindo sim na ilegalidade, viu, Ellison? Então, é mais ou menos por aí. Alguns outros tipos de dados não precisam desse consentimento. Entretanto, independente do tipo de dado, se for dado pessoal, o titular tem que ter aí total controle daquilo que ele daquilo que está acontecendo com o seu dado. Pronto, temos agora a pergunta de Altemir Oliveira. Por que a OAB não move uma ação contra as farmácias ou outras empresas para impedir esse abuso relativo ao CPF? Certo. Olhe bem, a OAB, na verdade, eu não sei se seria ela que deveria fazer isso, né? A OAB é uma entidade de classe. Ela, de forma precípua, né? De forma genuína ali, a sua primeira obrigação é cuidar das prerrogativas dos seus membros. Primeiramente seria isso. Claro que ela pode atuar em prol da sociedade em inúmeras situações, mas a primeira prerrogativa dela seria ali. Então, eu acho que essa prerrogativa maior aí estaria com o Ministério Público, tá? Inclusive,
se você fizer uma pesquisa no Google, vai de forma bastante rápida aí, vai aparecer que houve, salvo engano, eu não tenho certeza, viu? Foi Altemir, não foi, Luciana? Você falou? Eu não tenho certeza, viu, Altemir? Altemir Oliveira, isso. Altemir, muito obrigado pela sua pergunta, viu? Eu não tenho certeza, mas salvo engano, foi no Distrito Federal. Distrito Federal, onde o Ministério Público moveu, sim, uma ação, o Ministério Público Federal, né, contra as farmácias. E essa investigação, não sei nem se já acabou, não sei o que deu, vou até pesquisar, foi até bom essa sua pergunta. Mas essa sua pergunta me faz ir muito além, viu? Eu não estou dizendo que isso aconteceu, não, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui numa aula, inclusive, que vai ficar gravada aí, disponível. Eu não estou afirmando que isso aconteceu, mas é algo que pode acontecer. Os dados de uma farmácia, ele pode revelar situações sobre você que pode ter repercussões drásticas na sua vida, né? Por exemplo, se você ali é uma pessoa que toma medicamento de forma compulsiva, né? Me fugiu o nome agora das pessoas que fazem isso, hipocondríaco, né? Você é hipocondríaco, e isso cai em mãos erradas, por exemplo, o empregador, ele vai querer manter um funcionário assim, que a qualquer momento pode sair de auxílio e vai ser mais despesa para ele, né? As seguradoras, elas vão querer segurar aquela pessoa, a previdência, os planos de saúde, tudo mais, vão querer realmente segurar aquela pessoa, e a depender do tipo de medicamento pode revelar qual tipo de doença você tenha, se for doença grave, incurável, por exemplo. O que pode acontecer nas mãos erradas desse tipo de dado? Porque ali pode ser formado um perfil seu, daquilo que você está utilizando, né? Então, pode estar muito além de um simples perfil de quanto você consome, né? De faixa de renda. Pode estar muito além do que isso. Então, isso é muito preocupante. Mas já existe, sim, algumas ações nesse sentido. Eu proponho aí essa pesquisa, tá bom? Temos mais uma pergunta de José Luiz Freitas dos Santos. Qual o impacto dessa coleta irregular de dados no bojo da chamada guerra cibernética? Esse daí a gente estaria num plano muito mais drástico, né, José Luiz? Muito obrigado também, viu, pela sua pergunta, José. E, e se a gente pegar aí simbolicamente, né, obviamente no sentido figurado, falando dessa guerra cibernética, ela está acontecendo aí de inúmeras formas, né? E isso pode, inclusive, ser essencial para questões de país, né, de relações internacionais, de dominação de um para o outro, né? Ela, ela pode tá aí, ou pode ser, inclusive, questões aí comerciais de segredos industriais, né? Ou até a questão bélica também, de segredos que possam ser descobertos ali. Então, essa questão eu não falo nem apenas ali da coleta irregular, mas da invasão mesmo, né? Que pode se encaixar também com uma coleta irregular, né? Essa invasão. Isso aí pode ter consequências realmente que a gente não consegue imaginar. Pode levar a sérios danos, sérios danos realmente. Tem mais algum, Luciana? Renata Vitória pergunta. Temos sim, temos mais duas. Renata Vitória pergunta qual órgão seria o responsável por mediar essas relações de dados usuário e fornecedor quanto ao que tange o compartilhamento de dados de maneira indevida? ANPD, Renata. Obrigado, Renata, pela sua pergunta. A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela já começou a ser constituída, não foi totalmente formada ainda, e ela que vai ser a responsável por todas as normas, regulamentos, aplicações de sanções, enfim, tudo que se referir à proteção de dados pessoais. Inclusive, canal de comunicação aberto para qualquer pessoa fazer denúncias, né? Fora o canal diretamente com quem trata dado pessoal, porque quem faz tratamento de dado pessoal vai ter a obrigação de estar em contato direto com a autoridade nacional o tempo todo, dando aí prestando contas, né, em relação ao tratamento que exerce. Então, Renata, sua pergunta seria a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Professor Rafael, nós temos mais duas perguntas. Mas antes, eu queria dar um recadinho que abaixo dos dados do professor tem uma descrição, na descrição do vídeo tem um link para as pessoas
acessarem para que recebam o certificado. Então, todo mundo que tem interesse em receber o certificado dessa palestra maravilhosa, por favor, acessa este link, tá? Anota os dados para que a gente envie o certificado para vocês. Agora tem a pergunta de Giovana Mamédio. E o WhatsApp, professor, vai guardar ou deixar nossos dados soltos na rede? Poderia dar um pouco mais de detalhes, por favor? Na verdade, todas as redes sociais, viu, Giovana? Obrigado pela sua pergunta. Todas as redes sociais, ela guarda os nossos dados, né? Eles não ficam aí soltos, né? Na rede. Mas o grande X da questão é o que ela faz com esses dados, né? Ela está transferida para outras empresas, ela está monetizando em cima disso, ela está lucrando em cima desses dados. O que está realmente acontecendo? Esse é o grande X da questão, é isso que tem que ser informado para a gente. E isso está acontecendo, obviamente. É isso que está acontecendo. A gente precisa saber exatamente de tudo isso. Então, por isso que falar em nova política, sem ter uma política transparente, adequada à nova legislação, a gente não está falando de nova política, só tem um nome, nova política, mas na verdade velhas práticas. São velhas práticas. Então, esse termo que você usou, assim, os dados soltos na rede, nossos dados já estão soltos na rede. Estão totalmente soltos. De forma simples, não precisa ser hacker. A gente tem como descobrir um monte de coisa da sua vida aí, se você estiver inserido nas redes sociais. E isso é o grande problema, né? E o problema maior não é só coleta irregular, invasão, vazamento, nada disso. O problema maior também é a nossa forma de uso, né? A gente tem que aprender a usar as redes sociais de maneira mais discreta, fornecendo o mínimo de informações possíveis, porque a gente está falando dessas informações que é dado ali nos cadastros e tudo mais, mas tem informações que a gente vai soltando, né? Ao longo de publicações, ao longo de situações. Então, a gente tem que criar uma cultura aí de maior preservação dos nossos dados. Nós temos aqui a participação de um professor nosso, Ícaro Emanuel, e ele pergunta: caberia a aplicação das normas da LGPD em pesquisas processuais jurídicas? O tratamento... professor Ícaro aqui de Itabuna, boa noite, professor. Obrigado pela sua presença, viu? E pela sua pergunta. O tratamento específico, professor Ícaro, para a academia é diferente. Tem uma liberdade muito maior, certo? Assim como as questões que envolvem o poder público e tudo mais. Então, tudo que tem fins acadêmicos, eles estão aí com uma liberdade muito maior dada pela própria legislação. Então, a gente pode estar fornecendo alguns tipos de detalhes aí. Claro que a gente tem que estar sempre, o senhor como advogado sabe disso, preocupado com os direitos das personalidades, né? Para que não esteja ofendendo aí ninguém. Mas nós temos, sim, uma liberdade muito maior no âmbito de pesquisas acadêmicas e processuais, né? Eu acabei levando para o lado acadêmico, mas sua pergunta foi mais processual, né? O processual já envolve tratamento de poder público. Isso está sendo uma polêmica muito grande, porque o processo é público, em regra. Um ou outro que pode ser sigiloso, né? E aí, como é que a gente vai fazer para adequar a nova legislação? Isso não vai ser fácil. Porque além do poder público ter um tratamento diferente na lei, tem muito mais liberdade, além disso, nós temos a Constituição que diz que os processos em regra são públicos, não é isso? Salvo quando envolve aí interesse nacional ou para resguardar a privacidade das pessoas, né? Então, professor, eu não estou vendo aí um horizonte muito bom, não, porque o senhor, melhor do que eu, sabe, como advogado experiente, que qualquer pessoa que entra aí no processo público pega lá a cópia do RG, pega a cópia do CPF, pega a cópia do programa de residência, extratos de banco, né, dependendo da situação que seja, um exame médico, um laudo médico, enfim, depende da situação que seja, né? Então, isso realmente tem que ser revisto. E os processos aí precisam se adequar
eles são públicos, mas eles precisam estar aí registrando realmente de uma forma mais efetiva quem pesquisa aquilo ali, né? Para que possa responsabilizar em caso de algum dano provocado. Temos mais perguntas. Luan Henrique pergunta: Boa noite, professor Rafael. Tenho interesse em focar nos estudos da área do direito digital. Qual seria uma dica, conselho para iniciar minha carreira dentro desta área de atuação ainda na faculdade? Joia. Luan, obrigado, Luan, pela sua pergunta, pelo seu interesse. O direito digital, ele é um campo não só extremamente rico, diverso, inovador, como é algo que vai sempre crescer. Porque a questão da tecnologia da informação é algo que não tem limites, né? Já está vindo aí a tecnologia 6G, né? 6G. Então, eu acho que mais do que o interesse que possa surgir espontaneamente como esse seu, a gente tem que começar a pensar em necessidade, né? Vai ser inevitável. Vai chegar um momento que o advogado que não entender direito digital, ele vai ter dificuldade em qualquer área da sua carreira, porque quase todas as áreas da nossa vida estão migrando para o mundo digital, né? Antes a gente falava assim, tem aqui a nossa vida digital, a nossa vida real. Hoje não existe mais isso. Não tem como dissociar, né, a vida virtual da real, é uma só. A diferença é quando você está trafegando pelo mundo virtual e quando você está ali no mundo presencial. A única diferença é só essa. Mas é tudo uma vida só. Então, o conselho que eu dou primeiro pegar a base, né, de tudo aí, o direito funcional e afinco o direito funcional, que é a base, e depois você vê realmente qual é a área que você tem maior interesse, que é, por exemplo, eu trato o direito digital sobre a perspectiva constitucional, mas eu já tenho colegas que tratam sobre a perspectiva do direito penal, né, que está sendo realmente outro campo aí, que está tendo muitas mudanças de maneira muito célere. Então, e vai vir outras, já tem outras áreas e cada vez mais vão surgir novas áreas. Então, você tem que saber primeiro qual é aquela área realmente da sua, que você tem maior facilidade, que você realmente quer seguir, e a partir daí você ir fazendo pesquisa, estudando, lendo e consumindo tudo que se diz respeito àquilo. Eu costumo dizer que o melhor amigo do estudo é o livro, né? Então, vamos consumir aí todo tipo de livro relacionado à sua área de interesse, que eles mesmos já vão te dando direcionamento, já vão te dando ideias. Temos aqui uma pergunta de Adriano Silva. Professor, fiz compras em um supermercado, a Caixa falou que era obrigatório inserir o CPF em compras acima de R$ 500. Isso procede? Procede, mas aí já é uma questão já governamental, né? O Leão, ele está prontinho, inclusive termina agora, né, final desse mês, as declarações, ele está prontinho para nos pegar. Então, quanto mais mecanismo de controle dos seus gastos ele tiver, melhor, né? E esse aí foi um dos que já foram impostos. Eu acho que vai chegar um momento que vai ser qualquer compra, viu? Agora, se for por meio de lei, já era, né? A gente vai ter que fornecer em tudo quanto é lugar. Mas acima de R$ 500 realmente procede, existe sim. Agora a pergunta de Emily Suzarte. Professor, sempre se fala sobre a aplicação da lei em relação à pessoa jurídica. E a pessoa física está imune? Eu nem agradeci a Adriano. Obrigado, viu, Adriano, pela sua pergunta. Emily, é física ou jurídica? Emily aqui, nossa aluna de Itabuna, né? Suzar, eu tenho quase certeza que sim. Só se tiver outra. Obrigado pela sua pergunta, Emily. É, não tem distinção, não. Seja pessoa física ou jurídica, coleta dados pessoais, forma banco de dados para isso, está guardando esses dados, tem que se adequar à lei. Então, não está imune, não. Pronto. Islane Gama pergunta: Professor, em relação a esses novos sites que pedem para responder pesquisas remuneradas, a LGPD protege essas pessoas? E se sim, de qual maneira? Obrigado, Islane, pela sua pergunta. Também aluna nossa aqui em Itabuna. Eu não tenho muito conhecimento disso, não, mas vamos lá. Se é uma pesquisa remunerada, você está fazendo em troca de dinheiro, né? Então, se sua pergunta foi em relação a essa pessoa que está
fazendo em troca do dinheiro, ela está espontaneamente fazendo aquilo, né? Com interesse, né? Com interesse daquilo. Então, eu acho que já está dando, inclusive, o seu consentimento aí. Agora, protege, a partir do momento que nessa pesquisa, por mais que você tenha feito ali de forma livre, espontânea, porque você queria receber aquele dinheiro, mas se você forneceu dados, então a questão do consentimento está resolvida, foi você que quis dar, mas a questão do tratamento dos dados precisa ser respeitado e as pessoas precisam ter conhecimento daquilo que está acontecendo com seus dados também. Então, nesse sentido, sim, protege as pessoas também. Professor, encerramos com as perguntas. Se o senhor quiser desejar fazer considerações finais, fique à vontade. Mas desejar, agradecemos a sua presença nessa noite importantíssima. Muitas informações aí que a gente precisava, muitas dúvidas retiradas. Muito obrigada em nome da rede UniFTC, tá? E fique à vontade para finalizar. Ô, Luciano, eu que agradeço a rede UniFTC por esse espaço de discussões, esse espaço que só eleva os nossos conhecimentos, né? Não só de quem está ouvindo, mas meu também, porque a gente vai surgindo aí inúmeras situações novas, as perguntas aí muito interessantes de todos que participaram. E eu ainda não me acostumei muito não, viu? Porque a gente fica aqui sem saber se tá todo mundo nos ouvindo bem, se teve algum problema de comunicação, se nossa palestra está agradando, né? Porque quando é lá cara a cara, a gente vê a cara de cada um, vê o rosto de todo mundo, e ali a gente já vai interagindo. Então, para a gente também é um campo ainda um pouco de adaptação. Mas, apesar desse momento assim digital, né? É sempre rico, é sempre valioso, e eu estou sempre à disposição de vocês quando precisar discutir aí algo que for da minha área de conhecimento. Então, agradeço a todos que estiveram aqui essa noite, prestando atenção aí nessas palavras. Tentei passar de uma maneira mais simples e mais tranquila possível, né? Sem vir com uma palestra extremamente técnica, mas mais de conhecimento do dia a dia. E espero que tenha atingido aí o objetivo, que era trazer todos a uma reflexão sobre a importância de se preservar os dados pessoais. Então, um abraço aí a todo o pessoal que está trabalhando nesse evento e a todos os nossos alunos, amigos que estão aí nos ouvindo essa noite. Obrigado, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada, professor. E obrigada a todos que participaram, tá? Foi uma noite muito agradável, muitas participações, muito bom e bem-vindo sempre à nossa casa, tá bom, professor? Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau.